Olá, minhas princesas! Segundo episódio Bible by the Gate. Aqui no aeroporto para vocês um devocional que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu vou explicar esse nome porque no último vídeo eu não consegui explicar, mas Bible by the Gate é a Bíblia em um portão de embarque de aeroporto, gate. Só que isso quer dizer que a Bíblia está ao nosso lado em todos os voos da nossa vida. A palavra de Deus nos guiando ao nosso lado em todas as aventuras, em todos os episódios, independente da situação. Então eu trouxe esse nome com grande significado para esse novo quadro, que são devocionais no aeroporto. E dessa vez eu estou indo estudar no Texas, então é a minha primeira ida para lá. Eu estou no aeroporto de Washington, D.C., e eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a neve e o versículo que nos diz que nós devemos ser mais alvo do que a neve, mais brancos do que a neve. Hoje nós passeamos aqui nessa cidade e foi a minha primeira vez vendo a neve. E o meu pai me lembrou desse versículo. E quando eu olhava a neve toda branquinha, linda, me via uma esperança, sabe? Me vinha uma certeza de que aquele mesmo Deus que criou a neve foi o Deus que me criou, que cria a minha história. E que cria a sua história, que criou a sua vida. E quando ele diz que ele deseja que os filhos dele sejam mais alvos do que a neve, não é impossível, porque Deus não nos dá uma missão impossível. Só que aí eu pensei com meu pai, bom, na verdade, ao mais alvo que a neve, tá, só se for essa neve aqui que tá meio sujinha, né? E eu mostrei uma neve mais suja do lado. E aí, na hora me veio a mensagem de que, não, Deus não quer que a gente seja simplesmente mais alvo do que a neve feinha e sujinha. Deus quer que a gente seja mais alvo do que a neve mais branca, do que a neve mais perfeita, linda e maravilhosa da face da terra. Só que todo ser humano tem processos de purificação e de ficar tão limpo, tão puro quanto a neve. Então, às vezes, você está se sentindo hoje a neve mais sujinha, mais cheia de sujeira. Talvez porque você tenha pecado, porque você tenha tentado se aproximar de Deus, mas mais uma vez você caiu. Só que aí entra a misericórdia, a grande graça do Senhor para com a nossa vida. Porque se Deus não nos pede algo impossível, cara, que bom que você é uma neve que tá sujinha. Pelo menos você é uma neve. Pelo menos você tá tentando. Pelo menos você caiu sem querer e não por querer naquele pecado. Entende a diferença do eu vou pecar porque Deus me perdoou mesmo? Ou não, eu não vou pecar, eu quero buscar o Senhor. E infelizmente eu caí. Essa é a diferença. É sim pesos diferentes. Então não se sinta mal se você é aquela neve mais sujinha. Existe um Deus, existe um Espírito Santo capaz de te purificar e te fazer tão alvo quanto a neve mais branca que hoje eu vi nessa cidade. E esse também é um vídeo para impulsionar eu e você a sermos cada vez mais alvos e brancos como a neve. Infelizmente, como cristãos, a gente pode cair no erro de achar que nós já temos uma vida santificada, nós já estamos bem, nós já estamos em um determinado nível de intimidade com Deus e compromisso com a palavra e não há como melhorar. Mas deixa eu te falar, se a gente cair nesse erro, na verdade, a gente vai estar seguindo à risca aquele versículo. Na verdade, a gente vai ser um exemplo da risca daquele versículo. Se você está em pé, cuidado para que não caia. Ou seja, se você está bem na fé, se você tem intimidade com Deus, cuidado. Porque Satanás, na verdade, está esperando a oportunidade para puxar o seu tapete. Eu e você somos pecadores, nós continuamos imundos, nós continuamos no processo de santificação até chegarmos no céu. Então não, nós ainda não estamos brancos, alvos como a neve. E se nós estamos em um estágio da nossa vida que a gente se acha tão superior a alguém, na verdade a gente está tão sujo quanto aquela pessoa. Ou talvez mais sujo do que aquela pessoa. Porque aquela pessoa que tá com uma neve sujinha, uma neve com uma sujeirinha ali ou outra, que ainda não tá tão alvo, ela pelo menos é neve. Ela pelo menos está tentando. Ela não só é o barro, ela só não é o pó do mundo. Ela está se transformando em neve.
se transforme em neve. Se você se sente hoje como pó, faça uma oração: Jesus, eu quero começar a ser neve, para um dia chegar no nível de ser tão branco quanto a neve. Ou se você já é neve, mas se você sente que no meio da vida você tem retomado aquela sujeira do passado, você tem se achado tão superior que os pecados têm retornado e você nem percebeu por quê. Satanás começou a puxar no seu tapete e você nem se ligou nisso. Talvez tenha chegado o momento de você fazer uma oração de arrependimento e pedir ao Senhor misericórdia para com a sua vida, porque não, esse não é o fim. Você conhece a palavra, você sabe o que é certo, você tem intimidade com Deus. O seu erro talvez esteja no ego, talvez esteja no sentimento de superioridade e não no amor pelas vidas, não no amor por Cristo, não no amor pelo Evangelho. Então sim, se torne tão branco como a neve, mas tenha a consciência de que tudo é um processo de santificação e não uma grande estrada de que ainda nessa vida nós encontraremos essa pureza. Não, será só no céu. Mas bem-aventurados são aqueles que buscam alcançar essa pureza, que buscam alcançar a pureza da neve branquinha que o nosso Criador criou. Ele criou o ser humano do pó da terra para que nós venhamos nos tornar tão brancos como a neve. Mas a decisão é nossa. Nos tornaremos neve para então começarmos a purificação de ficar cada vez mais branca ao invés de suja? Ou nós permitiremos que nosso ser, marcado pelo pecado, que a nossa carne imunda, continue só o pó? Essa era a reflexão que eu queria trazer hoje para você. Eu espero que tenha tocado o seu coração e tenha te feito entender que não é impossível estar tão branco quanto a neve. Mas isso só é possível porque existiu um Jesus que se fez homem e que parou de respirar em uma cruz para que eu e você pudéssemos hoje respirar a misericórdia dele e contemplar as belezas da criação, inclusive a neve. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo Bible by the Gate.